Pessoal, diante desse cenário, eu volto a relembrar sobre a guerra no Oriente Médio. A gente está com o seguinte cenário, olhando especificamente para o recorte entre Estados Unidos e Irã. Lembro a vocês que já é o 9º dia seguido de ataques entre Estados Unidos e Irã. E a gente tem o seguinte cenário, petróleo Brent, pelo menos por enquanto, está operando bem dentro do 0 a 0. É uma leve queda nesse momento de 0,03%. Chegou a tocar no começo do dia, gente, $90 o barril, por causa desse novo avanço aí da guerra. Mas agora está em $88 o barril. O Brent, o WTI, está em $81 o barril, com uma queda de 0,55%. Claro, a gente vai continuar acompanhando aí pelas próximas horas para entender qual deve ser o caminho do petróleo neste começo de semana. E para repercutir, gente, os impactos econômicos do conflito no Oriente Médio, principalmente sobre o mercado de petróleo, combustíveis, falamos agora com o Vitor Souza, ele que é analista de combustíveis da Genial. Vitor, bom dia, obrigada por conversar com a gente por aqui. Cedinho, ninguém ainda por aí trabalhando, tá bem cedo nessa segunda-feira. Bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos e espero ajudar naquilo que for possível. Tenho certeza que sim. Eu gostaria muito de ouvir a sua percepção, antes de mais nada, sobre os impactos desse cenário que a gente está acompanhando agora, 9º dia de ataque já de Estados Unidos ao Irã e vice-versa também, como a gente tem acompanhado. A gente pode já começar a entender que a gente vai começar a ter petróleo consistentemente mais alto, por exemplo, chegando já no patamar dos $90 o barril diante desse cenário? Com toda certeza, eu acho que essa é a tendência. O que o telespectador precisa entender é o seguinte, a cada dia que passa e que o Estreito de Hormuz permanece fechado, ele tem um efeito duplo. O primeiro é a remoção de alguns milhões de barris de petróleo por dia da oferta global, e o segundo é a depleção dos estoques das reservas estratégicas ao redor do mundo, mas principalmente na Ásia. Tá bom? Então, sempre que você utiliza esses estoques estratégicos, você precisa recompor esses estoques no momento em que as coisas forem normalizadas. Então, assim, à medida que, quanto maior for o rombo, por assim dizer, nesses estoques, no nível desses estoques, maior vai ser a necessidade de reposição, e isso vai fazer com que o preço do petróleo fique em patamar mais elevados por mais tempo. Vitor, você acredita que já é o momento da gente começar a acompanhar e talvez reprecificar alguns valores aí, olhando para o cenário de IPCA para esse ano, olhando para o cenário dos Estados Unidos, olhando para o cenário de política monetária aqui no Brasil, também lá fora, o quanto que esse cenário que a gente está acompanhando de uma guerra constante nas últimas semanas, talvez já force a gente a talvez reorganizar as projeções de política monetária e também olhando para o cenário de IPCA, olhando para o cenário inflacionário também dos Estados Unidos. Eu imagino que essas variáveis que você acabou de mencionar já devam ter sido reajustadas para cima desde do primeiro fechamento do Estreito de Hormuz lá atrás, antes do acordo de paz, tá? E eu falo isso por quê? Porque, ok, o petróleo chegou a mais de $100 naquele momento, e em um segundo instante, quando a gente fala de acordo de paz, durou o quê? Uma semana, duas? Eu duvido que alguém tenha revisado para baixo todas as estimativas desses indicadores que você mencionou com esse acordo de paz aí, que foi um acordo de paz que durou o quê? 15 dias. Então, para mim, não só é o momento de revisar para cima, como ele já deve ter sido revisado naquela primeira oportunidade lá atrás. Agora é acompanhar a cena dos próximos capítulos e entender aonde isso vai dar, tá? A impressão que dá é que a gente não vai ter um acordo de paz tão cedo, como vocês mesmos mencionaram agora há pouco. Já teve até militares americanos que foram mortos, então eu acho que é uma questão do conflito se acirrar e não se pacificar, pelo menos no curto prazo. Pois é, a gente teve um cenário quando existiu aquele acordo de paz, em que, por exemplo, o IPCA, a projeção do IPCA foi reduzida, mas para além disso, a gente teve um cenário muito importante, que foi o fato de que o IPCA de junho, o CPI, que é a inflação ao consumidor dos Estados Unidos de junho, veio mais baixo, muito por causa de um cenário de que o petróleo passou aí dos
100 dólares o barril, 94 dólares o barril, voltou para aquele patamar aí de 70 e poucos dólares o barril. Isso deu aquela respirada no mês de junho, fez com que todo mundo ali talvez recalculasse a rota. Mas agora, essas últimas semanas está mostrando que a gente está cada vez mais avançando com essa guerra e parece que o preço do petróleo vai continuar aumentando. Então, já aproveito para perguntar, na sua avaliação diante desse cenário, qual que seria o impacto direto agora, já nas próximas semanas, se essa guerra realmente não terminar? E já aproveito para saber também a sua percepção com relação a essa guerra, diante do que a gente está acompanhando, quanto tempo pode demorar para, por exemplo, o petróleo voltar a um patamar pré-guerra, talvez? Respondendo à última pergunta, o patamar pré-guerra, a gente estava falando de um petróleo na casa dos 60 dólares. E então, inclusive, a narrativa entre janeiro e fevereiro era de petróleo em tendência baixista, sobre oferta, oil glut, coisas assim. E então, assim, para retornar esse patamar pré-guerra, pelo menos assim no horizonte de 2027, eu acho muito pouco provável. O que existiu ali foi uma acomodação, assim que teve o primeiro acordo de paz, por assim dizer, houve uma acomodação na casa ali dos 70 dólares. E era isso que a curva futura, que são os contratos que são fechados antecipadamente em relação à venda de petróleo ao longo de um determinado período de tempo, estava acomodando esse preço na casa dos 70 dólares ao longo de 2027. Então, assim, vai existir uma acomodação para a casa dos 60 dólares? Eu acho muito pouco provável, porque, como eu já mencionei, você tem toda uma estrutura de estoques regulatórios que estão sendo utilizados atualmente e que eles precisam ser repostos ao longo do tempo, tá? Isso não é de uma hora para outra. Então, esperar o petróleo pré-guerra, 60 dólares, eu acho muito pouco provável, tá bom? E respondendo a essa questão dos indicadores, olha, cada dia que passa, a tendência é que eles sejam revisados para cima, tá? Mas como eu mencionei, eles já foram revisados lá naquele primeiro momento, e eu duvido que tenha acontecido ali um consenso de mercado para revisar, para todas as casas revisarem esses diversos indicadores para baixo, agora que teve esse acordo de paz, que, como a gente mencionou, demorou o quê? 1, 2 semanas. Então, eu acho que não deu tempo de todo mundo fazer, assim, não existe um cenário base confortável que você possa trabalhar, até porque o que a gente tem brincado aqui é que tudo pode mudar numa tuitada só. Tá? Então, a gente tem que acompanhar o Twitter do presidente Donald Trump e para entender aí as próximas movimentações. Mas eu acho que, pelo menos com as informações que eu tenho hoje, com as informações que saíram aí nesse fim de semana, as informações não são legais, né? Eu acho que o conflito deve permanecer por mais tempo. É isso, e a gente vai continuar acompanhando. Obrigada, viu, Vitor? Obrigada pela conversa. O nosso analista aqui de combustíveis da Genial, Vitor Souza, que veio conversar com a gente hoje pela manhã cedinho aqui no Morning Call. Bom trabalho para você e boa semana também, Vitor. Muito obrigado, bom trabalho, boa semana a todos. Obrigada.